O que é o Antigo Testamento? Né? É a pedagogia de Deus por meio de figuras. O próprio Hebreus capítulo 10 vai falar isso, né? Que as coisas antigas, elas são sombras de coisas futuras. Então, Deus estava desenhando que é como a gente consegue se comunicar com criança. A criança não entende conceito. Você não consegue passar, né, para a criança conceitos, verdades profundas. É por desenho, por figura, é lúdico o negócio. Então, o que é o Antigo Testamento? O que é a religião? É o desenho de Deus para as criancinhas. O que é o Evangelho? É a verdade de Deus para os maduros, os filhos maduros, os ruiós de Deus, né? Como diz aí no original, os filhos maduros. Eles sim. Infelizmente, a gente tem uma infantilidade muito grande na mentalidade dos religiosos evangélicos no nosso país, né? E mundo afora também. É por isso que a gente fala, a espiritualidade, ela transcende tudo isso, é muito mais. Contém, envolve algumas dessas coisas em certa medida, mas não é necessariamente essas coisas. Né? Estava ouvindo aí, acho que ontem, algum videozinho aí que a minha esposa estava vendo, na verdade eu estava ali só de banda, olhando, né? Acho que ela até me mostrou mesmo, falou, vem cá meu negócio. E eu vi ali na pregadora, dizendo um bocado de coisa como se fosse vontade de Deus, como se fosse parâmetro de espiritualidade, coisas externas, fúteis. Né? Eu costumo dizer coisas pelas quais Jesus não morreu. Né? Umas coisas assim superficiais, fútil mesmo, não tem sentido. Não é possível que o Criador do Universo, aleluia. Nem sei onde eu parei, meu Deus do céu. Eu estou falando do que mesmo? Ah, da pregadora, isso, essas coisas pelas quais Jesus não morreu, acho que foi por aí. Então, assim, espiritualidade não tem a ver com essas exterioridades, né? A espiritualidade fala muito mais da natureza do interior, né? Do coração no sentido bíblico, que é aquilo que produz aquilo que a gente fala, aquilo que a gente vive, né? Não é uma questão meramente externa, mas é uma questão que são valores e princípios que a gente carrega mesmo, né? Então, a gente percebe que crença é uma coisa, fé é outra. Por que Jesus disse que nos últimos tempos, se ele não viesse, se o Filho do Homem não viesse, loguinho, porventura, se ele demorasse para vir, acharia fé na terra? Aí eu me pergunto, mas parece que quanto mais tempo passa, mais aumenta a religião, os religiosos, não é isso que a gente percebe? A religião parece que está se avultando cada vez mais. Né? Teve um período lá, tal, de uma defasagem, mas a gente percebe que a pós-modernidade trouxe, inclusive, né, aquilo que a modernidade tinha sufocado, que era a espiritualidade, a crença, a fé, enfim. Era mais a questão racional, a racionalidade, iluminismo, aquele movimento todo lá que a gente sabe da história. A pós-modernidade trouxe de bom essa... Porque assim, o homem falhou nas suas respostas da ciência, né, do lógico e tudo, né? Viu que não atendia a demanda, o sofrimento humano, a tecnologia, porque essa era a ideia que você tinha um século e meio atrás. Não, a gente vai assim progressivamente. É por isso que o nosso país ele foi formado, segundo Augusto Comte, se não me falha a memória, né, no positivismo. Tanto é que a nossa bandeira é ordem e progresso, né? Então é nessa ideia aí do progressismo, a tecnologia, isso vai resolver a vida humana, isso vai melhorar a vida humana, e a gente vê que não melhorou coisa alguma. Não estou falando do conforto, estou falando das conquistas, eu estou falando do ser humano em si. Pelo contrário, um século e pouco para cá, né, um século mais ou menos, o ser humano ele evidenciou muito mais a doença da alma. A depressão foi conhecida como a doença do século, né? Pessoas assim, as crises existenciais, as patologias, né? A OMS começou a catalogar um monte de doenças relacionadas à alma. Não é uma patologia da biologia, não é biológica. Então, o ser humano está doente da alma. Como profissional, sabe muito melhor do que eu nessa questão. Então, o que acontece? Por que então a religião aumentou e a gente percebe que o negócio está piorando? Então, quando Jesus viesse, a religião não seria menor? Não é isso que ele disse. Ele disse que não teria fé. É diferença de crença.
Então a crença gera um crente. A fé gera um justo, que vai se ajustando na vontade e na natureza de Deus. E aí um justo faz toda a diferença, né? Na sociedade que vive. A minha conclusão é, então, que nós temos muito crente, poucos justos. Nós temos muita gente que crê em tudo. No Brasil, então, os crentes creem em tudo, menos na Bíblia. Eu fico assustado com esse negócio. Creem em tanta coisa que a gente fica assim, nossa, é crente, porque crê em tanta coisa, só não crê na Bíblia, só não tem fé em Cristo, só não tem a fé de Cristo. Tem um texto aqui que eu não vou lembrar agora, não anotei ele nem nada, mas esse texto diz isso, né? Para nós termos a fé de Cristo. Uma coisa é ter a fé em Cristo, outra coisa é ter a fé de Cristo, porque a fé em Cristo é fácil. Ele é Deus, fez milagre, aquela coisa toda, venceu a morte, o Satanás, e pode curar, pode libertar, pode fazer um monte de coisa. Então, a fé em Cristo é fácil. Eu quero ver, como a Bíblia diz, que nós temos que ter a fé de Cristo, ou seja, viver como Ele viveu. Aí é outra história, né? Então, crentes que creem em Cristo, nós temos. Agora, justos que vivem com a fé de Cristo, aí é outra história também. Então, espiritualidade, para mim, é isso aí. Deixa eu tentar conceituar fé, tá? Fé aqui, fala, André, mas você está atrasado, meu irmão. O hebreu já está escrito que é fé lá. Tá, mas deixa eu traduzir de outra forma aqui. Vocês lembram de Hebreus, capítulo 11, verso 1? Vamos lá, vamos revisitar a Bíblia. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, né? E a prova das coisas que não se veem. Pela fé, os justos alcançaram o testemunho, os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus capítulo 11, verso 1, citei até o 3 agora, mas nós iríamos até o 40, se vocês quisessem, só para conceituar a fé. O capítulo 11 fala o que é fé. Então, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, né? Então, na literalidade do texto, aí está a definição de fé bíblica. Mas eu quero trazer aqui algo mais reflexivo, tá? Fé é o envolvimento consciente e prático do homem com a divindade, ou a fonte da transcendência. Então, fé é o envolvimento consciente e prático do homem. Então, não é possível ter fé adequada biblicamente sem a consciência estar clara diante de quem, né, nós estamos nos relacionando. A fé fala muito mais de conhecimento do que de sensorialidade. Sensorial, sentimento, sentir. Que a gente tem esse trem aí também, né? A gente é latino, a gente é aquele negócio que tem que sentir, tem que se arrepiar e tal, né? Se sentir o arrepio assim da cervical até a cóccix, é Deus. Né, irmão? Você tem que sentir a presença. Nós somos pentecostais, nós entendemos que há essa dinâmica, mas a fé é muito mais ligada à consciência, ao entendimento, ao conhecimento de Deus, da sua pessoa, da sua natureza, do que a questões que muitas vezes a gente coloca como parâmetro do meu relacionamento com Deus, se eu sinto ou não sinto. Isso não é determinante. Eu conhecer a Deus é muito melhor do que eu senti-lo fisicamente. Paulo disse, eu sei quem é Deus. Eu sei em quem tenho crido. Ele não disse eu sinto. Ele disse, eu sei quem tenho crido. O que Jó também disse? Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. É a consciência. Então, fé é esse envolvimento consciente e prático do homem. Eu estou me relacionando, espiritualidade é um relacionamento, a gente vai falar daqui um pouquinho, né? É um relacionamento pessoal com Deus. Vou repetir para a gente fixar esse negócio na cabeça aí. A espiritualidade não é a prática de regras, de rituais, de ritos. Não é obedecer uma cerimônia. É um relacionamento com uma pessoa, que é o próprio Deus, que é a Trindade, que é o Criador, né? Então eu coloquei aqui uma espiritualidade adequada. Então a gente percebeu que tem espiritualidades que não são tão adequadas. Elas não levam à maturidade. Elas não são a espiritualidade que a Bíblia pretende, que Deus pretende.
não é a correta, não é a saudável, não me levará ao amadurecimento da fé. Então tem pessoas que quanto mais tem prática religiosa, né, menos se torna, mais se infantiliza. Então é um negócio absurdo, não dá para acreditar que essas coisas são espiritualidade bíblica, né? Então eu coloquei aqui o seguinte: a espiritualidade adequada deve buscar o equilíbrio entre a experiência pessoal com Deus, né, subjetiva, e a pura racionalidade, sem levar em conta a realidade de participação de um relacionamento de ordem espiritual, ou seja, que transcende. Então, aquilo que é o equilíbrio, a gente precisa entender, amados, que tudo que a gente leva ao extremo, a tendência é aquilo não ser saudável, tudo que é levado ao extremo. Então tem pessoas que pensam estar fazendo a vontade de Deus quando ela se aliena de toda a realidade de sua volta e vira um monge. Pessoa que se isola no monte, nas vigílias, né? Assim, a pessoa que é igrejeiro, como a gente fala, né? Rato de igreja. Então aqueles se alienam de tudo e de todos e pensam que ali estão exercendo espiritualidade. Ficam gente mesmo assim, separadas, antissociais. Aqui eu acho que eu não vi ainda, mas em São Paulo tem bastante plaquinha assim nos portões, né? Cuidado, cão antissocial, que os cachorros bravos que tem lá nas casas, né? Mas poderia colocar cuidado, crente antissocial. Não se relaciona, né? Não tem esse contato real, não influencia, não expressa Deus na vida, nas relações. Acha que espiritualidade é estar ali no pé da cama, orando, jejuando. Isso também faz parte em certa medida. Entenda o que eu vou falar para não ser mal interpretado. Até Deus demais não é bom. Não é Deus, né? Vocês entenderam, né? Não é Deus, é Deus. Eu estou falando de toda essa religiosidade, toda essa busca, de toda esse ímpeto, muitas vezes, né? Que geralmente vem bastante no primeiro amor, né? Quando se aceita Cristo, aquela paixão toda e tal. Isso é muito bom, o desejo, né? Isso é saudável também. Só que eu estou colocando aqui como essa coisa desmedida e acha que o espiritual é de fato estar nesse ambiente sem de uma forma equilibrada se relacionar com a realidade do outro lado. Porque o que adianta? É mais ou menos os discípulos, né? Os discípulos lá no monte com Jesus, os três, acho que era Pedro, Tiago e João, se não me falha a memória, e lá aquela glória toda, aquele negócio assim, tremendo e tal, e tanto um que, né, teve uma visão lá, Jesus, aliás os três tiveram, se não me falha a memória, Jesus, Moisés, e disse: eita, que coisa boa, vamos fazer uma barraquinha aqui, Jesus, uma tenda aqui, vamos ficar aqui, a gente, Moisés, eu quero ficar por aqui, a glória é muito poder, muita glória, muita comunhão, aqui está bom demais, vamos fazer essa tenda? Eu disse: não, primeiro que some Moisés, naquela conversa, porque ele igualou Jesus a Moisés. Eu falei: não, veio uma voz do céu, disse: este é meu filho amado, em quem eu me agrado. Não é Moisés, não é homem nenhum, não é lei, não é religião, não tem figura nenhuma. Este é meu filho amado, a ele vocês devem ouvir. Já começou Deus a trabalhar aí, né? Nessa compreensão equivocada que os discípulos estavam formando. E aí tudo bem, a ideia é, sei lá, os três, tá, os outros 9 lá se debatendo, uma briga doida lá com o menino demoniado e o demônio, aquela coisa toda e tudo mais. Então olha só, quanta coisa tem para fazer e talvez seja muito mais importante, efetivamente falando, de manifestar o reino de Deus e a natureza de Deus na realidade, na vida das pessoas que sofrem, do que ficar nesse egoísmo que a gente vive dentro das nossas 4 paredes, dentro do nosso quarto, porque também aí é muito fácil. Foi o que os primeiros monges fizeram, né, nos 3 primeiros séculos da igreja. Os monges, a princípio, eram cristãos, né? Os monges que a gente conhece hoje, eles, a princípio, eram cristãos. O que eles fizeram? A sociedade aqui é muito difícil, muito corrompida, muito pecado, vamos nos enclausurar. Criaram os mosteiros, no meio do nada, nos lugares inacessíveis, nos montes, ficaram lá, servindo um ou outro e tal, orando, jejuando, aquela coisa toda. E aí? Que validade tinha isso? Que espiritualidade era essa? Que não afetava a vida de ninguém, que não ia para o embate. Então, o Evangelho nos chama para a salvação e nos envia, né, para o confronto com as trevas. Não é aquela questão, não sei se eu já falei com vocês, eu pergunto assim, não é pegadinha não, porque eu não lembro mesmo, eu não lembro o que eu falo, onde eu falo. Eu só preciso saber o que eu falo, né? Essa é a minha preocupação.
Jesus ele disse que nós seríamos salvos e para ir para o inferno, né? Que silêncio terrível. Vocês acharam estranho que eu falei? A gente está assimilando aí, Eu acho que tu está pensando assim, onde eu fui me meter? O que eu fui fazer a matrícula nesse negócio aqui? Nós fomos salvos para ir para o inferno. Essa é a minha declaração. Fomos salvos para ir para o inferno. Mateus capítulo 16 vai dizer isso, né? Jesus ele disse, eu edificarei minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em outra passagem, Jesus disse assim, vocês vão para os becos, valados, né? Vão para os lugares aí, vão lá inclusive, expulsar demônios, vocês vão entrar no inferno. Nós somos chamados para ir para o inferno, nesse sentido de que a gente precisa resgatar as pessoas que lá estão. Então assim, os demônios ficam doidinhos, né? A porta do inferno não tem descanso para eles. É crente entrando lá, expulsando, libertando pessoas, trazendo, falando do Evangelho, compartilhando a vida de Cristo, né? Então assim, nós fomos chamados não é para ir para o céu é o lugar de onde nós viemos, porque nós somos gerados de uma natureza celestial de Cristo, nós somos oriundos de Cristo, da sua natureza. Então não é o lugar para onde a gente vai, não é o nosso destino. Meu destino não é Deus, meu princípio é Deus. Porque se eu faço Deus meu destino, às vezes qualquer meio serve para eu chegar lá, né? Então ele tem que ser não só o meu destino, ele é de fato de alguma maneira, será, mas ele é o meu alfa e meu ômega, é o princípio e é o fim. Então Deus para mim é princípio, não é fim. Então eu preciso entender que essa espiritualidade adequada e equilibrada é onde eu, na verdade, exerço minha espiritualidade, minha vida, nas relações. Primeiro com Deus, comigo adequadamente e com o próximo. Não é isso que Jesus disse? Quando perguntaram para ele qual era o maior do mandamento, Jesus diz, o maior é um só, que se desdobra em 3. Né? Amarás, pois, teu Deus, teu próximo, como a ti mesmo. Nisso resume-se toda a lei e todos os profetas. Olha só, irmão. Então, nós só temos um mandamento a seguir. Não temos lá um monte de mandamento. É só um. Né? E é a partir desse que a gente vai vivendo a nossa vida de espiritualidade. Amar a Deus, próximo e nós mesmos. Coisa interessante, né? Eu chamo de relacionamento em 3D. A espiritualidade cristã é a vivência da realidade divina. Eu coloquei aqui, né, para resumir. A espiritualidade cristã é a vivência da realidade divina na vida do crente, segundo a revelação de Deus em Jesus Cristo. Então, olha só. Essa vivência dessa realidade divina na nossa vida, né, segundo a revelação de Deus em Cristo Jesus. Então, Cristo é o parâmetro. Cristo para nós é o modelo. Cristo para nós é o ser humano a ser imitado. Nós perseguimos o Cristo. A igreja persegue Jesus, né? Então, nós lutamos para parecermos com Jesus. Daí está a nossa salvação, em parecermos com Ele. Porque o Evangelho, como eu disse, é essa reconfiguração, é esse recriar, né, de Deus em nós como humanidade a partir de Cristo. Eu posso admirar uma série de pessoas, e a gente admira. E Paulo disse, inclusive, que poderia até imitá-lo, na medida que ele imitasse também a Deus. De outra forma, não, porque para nós nenhum ser humano é parâmetro. Só Jesus é. Então a espiritualidade é quando eu me pareço com Cristo. Eu nunca vi Jesus falando línguas estranhas. Né? Nunca vi Jesus cantando como cantam alguns cantores gospel. E eu não estou falando que isso necessariamente está errado. Eu só estou dizendo que espiritualidade não são essas coisas que muitas vezes a gente coloca como sendo o critério para julgar fulano é espiritual, fulano é não sei o quê, fulano é de Deus e tal. Não, amados. Pega o modelo de Jesus, coloca do lado de quem você quiser, aí você fala, opa, tem alguma característica aqui que parece com Cristo? Aí sim a gente julga é espiritual. E aí eu coloquei aqui, para a gente ter esse parâmetro, né? Mas antes que eu fale isso, inclusive, do texto e tal, outra frase que eu construí aqui, que a espiritualidade cristã é o relacionamento pessoal com o próprio Deus, né? Que a gente chama de comunhão
Então, espiritualidade é quando eu me relaciono com uma pessoa, como eu já disse, não quero ser repetitivo, só quero que isso fique fixo na nossa mente. Então, eu não me relaciono com a confissão de Westminster, eu não me relaciono com o código ou o regulamento interno da minha denominação, eu não me relaciono através da confissão batista, né? Eu não me relaciono pela confissão de fé da tradição religiosa, eu não me relaciono com Deus através dessas coisas. É em Cristo e é por Cristo. Então a minha comunhão se dá no âmbito de um relacionamento com uma pessoa, irmãos. É uma pessoa. E por que eu estou enfatizando isso? Porque isso desmonta essa ideia de que há lugares melhores como a igreja, né? Como é aquela música lá que tem? Meu Deus, e agora? Me ajuda aí, meu amor. Como é bom estar nesse lugar, né? Uma música bem contemporânea. Melhor lugar não há. Como que é? Alguém lembra, não? Nossa, eu sou ruim de música. Versículo bíblico até que eu mais ou menos memorizo. Eu também. Bom, se eu lembrar eu falo, mas a ênfase é essa, né? Que não há melhor lugar do que aquele lugar, né? Contemporâneo aí, estão cantando por aí, torta direita. Então, se vocês lembrarem, me ajuda aí, os que cantam melhor ainda. Então, assim, não há lugar melhor do que esse lugar, né? Eu quero ficar aqui e tal, é mais ou menos essa ideia, não é exato? Nesse lugar, todos os dias, isso, da minha vida, não há lugar melhor, é esse lugar. Isso é um pensamento do Antigo Testamento, está lá em Salmos, né? Não há lugar melhor, mais vale um dia nesse lugar, né, do que 1000 em qualquer outro. Aí eu pergunto, mas será então que o relacionamento se dá apenas ou lá é melhor, é mais íntimo do que qualquer outro lugar? Será que essa não é uma religiosidade que não cabe no Novo Testamento? Será que Jesus não desmonta isso, por exemplo, no capítulo 4 de João, quando a mulher pergunta assim, aí Senhor, onde é? Na Bleia ou na Batista? Na Metodista ou na Presbiteriana? Porque os nossos pais dizem que é aqui na Assembleia, mas os judeus dizem que é lá na Presbiteriana. Onde é, Senhor, o lugar que eu devo adorar? Jesus disse, nem na Universal e nem na Quadrangular, nem no Brasil para Cristo e nem em lugar nenhum, porque Deus é Espírito e Ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem em Espírito e em verdade. Então, acabou o lugar, né? Pode ser também? Claro que pode ser, também nesses lugares e em tantos outros, né? E cada um tem os seus propósitos, que eu estou pontuando aqui. Não estou dizendo que fazendo essas coisas são erradas. Faça essas coisas, mas não omita as outras que são fundamentais ou essenciais. Essas são periféricas, têm o seu valor, mas não são determinantes. O termômetro de espiritualidade não é minhas idas e vindas nesses lugares. É isso que eu estou querendo enfatizar aqui, né? Então é a comunhão com uma pessoa, irmãos. Por isso que as pessoas geralmente erram quando eu faço uma pegadinha, né? Que vocês já estão calejados aí, não vão cair mais nessa pegadinha, mas lá no João capítulo 6, quando Jesus multiplica os pães lá para milhares de pessoas e tal, e aí o bocado vai embora, fica 12, e fala, se você quiser ir também pode ir. E aí Pedro pergunta, né? Senhor, para quem iremos nós? Já estão calejados, tá vendo? Então, por que leva essa questão de para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Não tem mais esse para onde. Para quem? Em quem? Só tu, Jesus, tens a palavra de vida eterna. Então está em Cristo. É por isso que a minha espiritualidade, ela não difere meu comportamento, meus valores, meus princípios, se eu estou dentro da igreja ou dentro de uma empresa onde lá o negócio é muito complicado, né? As pessoas corrompidas. Dependente do meio, eu não sou fruto nem produto desse meio. Eu sou de Cristo, eu sou em Cristo, eu sou por Cristo, onde eu estiver. A minha espiritualidade não pode ser fragmentada. E eu não tenho um relacionamento, eu entendo, claro, né, que há ambientes que eles são mais tranquilos, para que a gente ali possa, né, como é esse ambiente de estudo mais tranquilo, para que a gente possa refletir no meio do trânsito, né? Lá, com um livro na mão, balançando no ônibus. Eu entendo que tem essas questões, mas a gente não deve achar que ali é um lugar mágico, ali é um lugar onde Deus se encontra conosco. Onde é o locus de Deus? Em nós. É onde nós estamos em Cristo. Onde Deus se encontra comigo. Não é mais um santo dos santos, que a gente tem essas músicas também, né?
Sempre essa ideia religiosa, no Santo dos Santos, no altar, não sei o quê. Ué, que construção é essa? Que conceito é esse? Não é religioso? Porque não tem o altar, não tem o Santo dos Santos. Para mim, inclusive Hebreus capítulo 10, verso 19, 20, 21, 22, 23, está escrito algo bem interessante nesse respeito aí. Ô, irmãos, é bom se a gente fundamenta nossas... Nossa não, estou falando até para vocês como se fosse a minha, fosse vocês, né? Minhas convicções, mas se vocês abraçarem elas também como de vocês, que tenha base, texto bíblico, né? Capítulo 10 de Hebreus, versos 19 ao 23, né? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Eu não sei se vocês perceberam, mas lendo o livro de Hebreus, lendo esse capítulo 10, né, ele vai falando de todos esses rituais, todas essas cerimônias do Antigo Testamento que havia lá, tinha que ser lavado, tinha cerimônia lá, né, o batismo não é uma questão do Novo Testamento, tinha cerimônias lá de se lavar e tudo mais, enfim, tinha todas essas questões. E ele vai pegando essas coisas e aplicando aqui ao relacionamento com Deus, viva o caminho. O véu não era mais aquele véu que separava, né? No segundo compartimento do tabernáculo, que era o templo, onde só o sumo sacerdote uma vez por ano entrava, com muita cautela, que se tivesse alguma coisa era fulminado ali mesmo e tal. E ele vai usando essas questões então para falar, ó, tudo isso aqui está desfeito. O que é o véu? É a carne de Cristo que foi rasgada por nós. Qual é o caminho do santuário? É aqueles passos lá que os levitas faziam, levando os sacrifícios com todo aquele ritual, um altar de bronze, cortando, fazendo pia de lavatório, altar de incenso, mesa dos pães de proposição e aquela coisa toda, a Arca da Aliança. Não, o novo vivo caminho agora é Cristo, é o Senhor, tendo pois ousadia para entrar nesse santuário. Né? Consciência pura, o coração lavado. Então, percebam como que é muito mais profundo a espiritualidade do Evangelho do que de uma religiosidade que muitas vezes pauta o ato, a cerimônia, o rito. Se não fizer exatamente daquele jeito, a gente tem muita dificuldade porque os símbolos são fortes, né? A gente é ensinado ao que os símbolos, eles têm de fato uma verdade a ser transmitida, mas o símbolo não é tudo. Por exemplo, eu posso participar da ceia, onde tem dois elementos que representam o corpo de Jesus. Isso garante o que é nada. Paulo disse, tem os que comem para a sua própria perdição. Vocês não discernem o corpo do Senhor. Então não é a ceia, não é o elemento, não é se o suco é suco de uva mesmo, ou se é vinho, se o pão é asmo, né? Se é sem fermento, ou se não, se é uma bisnaguinha Seven Boys ali do Mercado Noroeste. Tanto faz, irmãos. Ah, não, mas eu prefiro, André, fazer essas coisas assim, tudo bem, não tem problema. Mas não é aí que está a vida do negócio. A vida da espiritualidade está no relacionamento com uma pessoa, entendendo a natureza dessa pessoa, carregado de princípios e valores que correspondem a essa natureza. Então eu posso sentir a presença de Deus, eu posso adorar Deus em qualquer contexto, irmão, social. Né? Mesmo porque a adoração, biblicamente falando, não é só o que eu expresso como esse ato de louvor. Isso é louvor, é o elogio. A adoração é aquilo que nós somos, não é aquilo apenas que falamos. O que nós falamos precisa ser oriundo daquilo que somos, senão Jesus diz que está tudo errado. Se a boca fala e o coração está longe, é hipocrisia. Né? Mas a espiritualidade se dá também com os irmãos, nesses ritos e rituais, se houver, né, essa vida de um relacionamento com Deus. Porque a adoração é muito, mas assim, é muito enganosa. Estou falando da religiosidade que a gente apresenta. Tem gente que chora, tem gente que pula, tem gente que deita no chão, tem gente que levanta a mãozinha, tem gente que grita. Essas coisas necessariamente diante de Deus podem não ser legítimas.
Olha que coisa interessante. Como eu disse, não estou dizendo que não deve fazer essas coisas. São coisas peculiares, são coisas periféricas, né? Enfim, tem um monte de elementos envolvidos aí. Mas a gente não deve pautar essas exterioridades como sendo de fato a adoração de Deus. Porque tem uma adoração que a gente vê como adoração, mas Deus não reconhece como adoração, como uma pessoa que vai levar uma oferta, alguma coisa diante de Deus. O que Jesus disse em Mateus capítulo número 5, verso 23 e 24? Se fores oferecer alguma oferta a Deus e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai lá, deixa a tua oferta, vai lá reconciliar com ele, depois vem e oferece a oferta. Então Deus não recebe essas exterioridades, né? O Novo Testamento, a língua grega, tem pelo menos três termos que traduzido para o português está adoração, adorou, adoração, enfim. Só que no original, né, na língua que foi escrito, elas são palavras distintas. Sebomai, latria e proskuneu. São 3 palavras. Sebomai, latria e proskuneu. Então, sebomai é quando há um comportamento, né, uma ação, um ato externo, mas necessariamente não vem acompanhado de uma inclinação da alma, de um quebrantar do espírito, de uma rendição do ser. Como aquele capítulo, acho que é capítulo 40? Bom, não vou lembrar exatamente de Marcos. Mas, capítulo 40 não existe. Capítulo 1, verso 40. Quando a pessoa se inclina, ela dobra os joelhos e adora. Né? Então aqui é proskuneu, ela se prostrou. De reverência? Isso, então seria esse ato de reverência externo, que nem sempre pode vir, né, com pode não condizer com o coração, pode ser um ato externo. Tem gente que chora e não é de fato um arrependimento, né? Pode ter muita origens diferentes desse choro, dessa lágrima, né? Então assim, existem exterioridades que a gente engana muito bem. A gente sempre nós somos assim, a gente é limitado. Nossa, que adorador, que quebrantado, que humilde, que não sei o quê. Só Deus sabe o que está acontecendo lá dentro, no coração, né? Então a espiritualidade vai muito para além dessas exterioridades, aparências e tudo mais. Então só para a gente pensar por aí, tá? Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.